se prepara para receber tudo aquilo que o Espírito Santo quer te entregar essa noite. Eu falo para você que vocês vão ter uma resposta, creio que muito clara essa noite, porque o Espírito Santo me levou em algumas águas profundas para entender essa palavra, e creio que vai ser resposta sim. Sabe aquele quebra-cabeça? E quando isso vem, muda até a oração. Como, pastor? O nível de oração aumenta, o nível de intimidade aumenta. Glórias a Deus. Coloca o nosso título: você está dentro da estratégia de Deus. Glórias a Deus. Observa que quando nós falamos que você está dentro da estratégia de Deus, é além de fazer parte, é além de você fazer parte. Porque muitas das vezes a gente entende assim, você faz parte, mas quando você fala que você está dentro, e esse estar dentro da estratégia de Deus te coloca numa posição que é assim: Deus está fazendo, Deus está operando, e haja o que houver, você está dentro. Fazer parte, ela é condicional, porque fazer parte pode ser que você esteja ou não esteja, mas dentro não tem como mudar. Eu lembrei de uma frase, presta atenção nisso, presta atenção no que eu vou falar agora. Satanás sempre vai tentar te ferir aonde já cicatrizou. Satanás ou o inimigo sempre tentará te ferir na sua cicatriz. Como que funciona? Tem situações que você já passou, que você considera curado, que você já liberou perdão, que você já foi perdoado, mas parece que o inimigo ele levanta pessoas para tentar te ferir justamente aonde você pensa assim: mas eu já passei por isso, eu já liberei perdão, eu já fui perdoado, eu já caí nisso, eu já me levantei nisso, eu já passei por isso. O inimigo levanta pessoas para tentar te ferir aonde você já foi ferido. Não é assim? Por que que isso acontece, querido? Deus ele está te tornando resistente. Deus ele está te tornando forte. E quando você se torna resistente, Satanás só tem uma coisa na sua vida: fugir. Não é assim que a palavra de Deus diz? Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Como que você vai se tornar resistente? Aquela ferida aberta que já cicatrizou, ele fica batendo ali, até chegar o momento que você está tão forte, tão resistente, querido, que Satanás só tem uma coisa perto de você: fugir, fugir, fugir da sua vida. Amém? Tomar o posse, isso é importante demais no seu dia a dia, isso é importante demais na sua caminhada e no seu propósito em Deus. Quando nós falamos de propósito, eu não sei se eu coloquei no grupo, fala de propósito, nós estamos falando de destino, da onde Deus quer te levar. Propósito é o final, propósito é para onde que Deus vai te levar, literalmente o seu destino. Por isso a palavra de Deus vai dizer assim: olha, tudo coopera para o bem daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, para vir a se tornar iguais ou semelhante ao primogênito Jesus Cristo. Então o propósito de Deus é te tornar igual a Cristo. Você nasceu para se tornar igual a Jesus Cristo, e todo o propósito de Deus na sua vida é para te levar lá. Nós falamos de plano, e quando se falamos de plano, nós estamos falando de um projeto. Por isso que Deus fala: ó, eu é que sei os planos que tenho sobre vós, ou para você. E o plano de Deus é de prosperidade e paz, não de te causar prejuízo, ou seja, tudo coopera para o seu bem. Mas quando nós falamos de estratégia de Deus, nós estamos falando do caminho desse projeto, caminho desse plano, e o caminho aonde vai te levar a este propósito. Então, quando nós falamos que você está dentro da estratégia de Deus, querido,
começa a responder, a trazer resposta para muitas coisas na sua vida, de bom e de ruim. Porque é necessário que você saiba desse propósito de Deus. É necessário que você tenha clareza dessa estratégia, desse plano de Deus na sua vida. Me pergunta por quê? Porque Jesus, ele fala assim, ó: eu já não te chamo de servo, eu te chamo de amigo. Porque você vai continuar me servindo, mas como amigo. Porque o servo não sabe o que o Senhor faz, mas o amigo sabe o que o Senhor está fazendo. Uau! É necessário que você saiba o que o Senhor está fazendo com a tua vida. Glórias a Deus. Então, quando nós falamos disso, de propósito, e é toda a igreja, o tempo todo a gente fala, ó, faz parte do propósito, era o seu propósito, faz parte do propósito de Deus. E deveras é assim com todo mundo. Ninguém nasce por acaso. Existe um propósito de Deus na sua vida, existe um chamado de Deus na sua vida. Mas para esse propósito acontecer, Deus estabeleceu uma estratégia. E essa estratégia, esse caminho, você está dentro dele. Então é necessário que a gente entenda algo na nossa vida. Quando se falamos de propósito de Deus, nós estamos falando de uma palavra que a gente fala muito na nossa vida, mas às vezes não entende. Glória, glória, glória. Tudo é para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, seja para a glória de Deus. Tudo é da glória de Deus. Coloca para nós Isaías 6:3. Eu vou até onde a minha voz aguentar, hein? Se não aguentar mais, ela vai aguentar até o final, pastor. Vocês estão dormindo, né? Glórias a Deus. E proclamavam uns aos outros. Olha o que os anjos dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor. A terra inteira está cheia da sua glória. O que é isso? O que é isso que os anjos vê lá do céu? O que os anjos do mundo espiritual olham e falam assim: Santo, Santo, Santo. E quando eles falam Santo, Santo, eles fazem uma conexão com a glória de Deus. Eles falam assim: toda a terra está cheia da glória de Deus. Toda a terra está cheia da glória de Deus. O que é isso que os anjos vê e nós às vezes não vemos? Tem até um louvor que diz isso, não é? O que é que os anjos vê? O que é que os anjos veem e nós não? Mais ou menos isso, pastor Rafael. Isso, meu amor. Muito famoso. O que é que os anjos veem? E a gente não consegue ver. Porque os anjos lá no céu, é isso que eles expressam: Santo, 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 toda a terra está cheia da sua glória. Coloca para nós agora Isaías, Êxodo 33, capítulo, versículo 18. Nós vamos construir o caminho dessa estratégia, amém? Ontem o pastor Victor Gabriel até ministrou algo semelhante, é continuação. Êxodo 33, 18. Então Moisés disse: peço-te, me mostra a tua glória. Olha que Moisés pergunta. Moisés representa quem? Quem que Moisés representa? A lei. Moisés pergunta assim: mostra essa glória então. Me mostra essa glória. Preciso entender. Porque Moisés tinha um propósito. Ele tinha Deus tinha criado um plano para Moisés libertar o povo do Egito, libertar o povo do faraó. E Moisés pergunta: mostra essa glória. Olha que Deus responde: eu farei passar toda a minha bondade diante de você e proclamarei o meu nome, o Senhor. Na sua presença terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Até aí, volta lá. Então vai o 20, já que você passou muito rápido. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque nenhum ser humano pode ver e continuar vivo. Volta ao versículo 19. Ele pergunta assim: Senhor, eu preciso entender essa glória.
Se todos os seus planos é para a glória de Deus, se toda a terra está cheia da glória de Deus, se tudo quanto fazemos é para glorificar o nome dEle, tudo é dEle, por Ele, seja todas as coisas, e todas as coisas é para a glória de Deus. E a palavra de Deus ainda diz assim, que Ele não divide a glória dEle com ninguém. Mas você pergunta, o que é isso? Aí Deus responde assim, olha, toda a terra vai conhecer o meu nome. Quando Ele fala do meu nome, Deus está falando assim, olha, a glória é a manifestação do meu caráter. A minha glória é a manifestação do meu caráter. A glória de Deus é a manifestação de quem é Deus aqui na terra. Então os anjos, conhecendo quem é Deus, eles olham para a terra e falam, está cheio da glória. E aí Deus ele vai, acrescenta, dizendo para Moisés assim, a minha bondade e a misericórdia, essa é a minha glória. Essa é a glória de Deus. Toda a terra cheia da bondade e da misericórdia de Deus. Porque pela misericórdia de Deus e pela bondade de Deus é que não somos consumidos. A palavra de Deus fala que nós não somos consumidos por causa da misericórdia de Deus. Essa é a razão por qual nós não desaparecemos. Por causa da bondade dEle. Só que é muito difícil para a gente entender isso, querido, quando nós temos cheio de conceito, cheio de regras e cheio de lei no nosso coração. Você acha que Moisés entendeu isso? Você acha que Moisés entendia que Deus falava? Ele não entendia, não. E ele não entra na terra prometida porque Moisés não entendia essa graça de Deus. Ele não compreendia a glória de Deus. Ele não compreendia essa misericórdia, essa bondade o tempo todo. Põe para nós lá 2 Coríntios 13:3, eu acho que é isso. 3:13. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para os filhos não contemplarem o resplendor que se desvanecia. Olha só, versículo 14. Na verdade, a mente deles se fechou. O pastor Rafael cantou aqui, diz: abra meus olhos espirituais, abra meus ouvidos. Levanta sua mão, querido, diz assim: Pai, abra meus olhos espirituais, como eu louvei. Vai dizendo para ele: abra meus olhos espirituais, tira todas as escamas dos meus olhos. Eu quero ver, eu quero enxergar toda a sua glória, eu quero estar mergulhado na sua glória. Em nome de Jesus Cristo, abra os meus olhos espirituais, tira todas as escamas agora, em nome de Jesus Cristo. Você creu? Então seus olhos vão abrir hoje, essa noite. Você vai começar a enxergar o profundo dos céus. O caminho do Senhor vai ficar cada dia mais claro na sua vida. Na verdade, a mente dele se fechou, pois até hoje o mesmo véu, o que é esse véu? A lei permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirada, porque somente Cristo consegue abrir seus olhos. Olha o perigo da lei, queridos. Olha o perigo de uma pregação da lei. Olha o perigo de uma leitura da lei. Fecha a mente. Até hoje, quando se lê, vocês prestaram atenção no que vocês estão lendo? Até hoje, quando se lê sobre a velha aliança, corre um risco de você fechar a tua cabeça, fechar a tua mente. Ponto. Colocou escama nos olhos. Volta lá para nós, em Êxodo 33. Ontem, quando o pastor Victor Gabriel colocou, põe o versículo 14, olha só. O Senhor me respondeu. Quem respondeu para Moisés? O que ele falou? Eu mesmo acompanharei, lhe darei. O que Deus está falando? Moisés, eu vou estar junto com você. Você vai ficar na paz. Você vai ter descanso. Não é isso que Deus está falando? Ou eu estou entendendo errado? Não é isso que Deus está dizendo? Eu vou estar com você, eu vou te acompanhar, eu vou estar junto. Você vai ficar na paz, você vai ter descanso. Olha que Moisés responde, versículo 15: se não fores conosco. Se eu tivesse falar, que parte que eu vou estar junto, você não entendeu? Que
parte que eu vou estar junto que você não entendeu? Você viu como é difícil, querido, entender? Às vezes, quando existe a lei, a religiosidade, quando um conceito no teu coração está formado de religião, Deus está falando, Deus está falando, Deus está falando, e não consegue entender. Queridos, o tempo todo, quando eu paro para conversar com Deus, o Espírito Santo está revelando, está trazendo resposta, está trazendo o tempo todo, é o tempo todo. Ninguém para sentar, para conversar com o pastor Gabriel sem sair cheio, sem estar para a honra e glória de Deus. Por que que isso acontece? Porque o tempo todo conectado, querido, o tempo todo eu falo, Pai, me revela, me mostra a tua graça, abre meus olhos, me revela, me mostra o tempo todo. É constante, constante, constante. O tempo todo. Você viu a dificuldade dele entender? Olha, eu vou estar com você. Não, mas se eu não for, eu não vou. Deus o tempo todo com misericórdia do povo. O tempo todo Deus falava assim, querendo se revelar. O tempo todo o Espírito Santo quer revelar-se para você, queridos. Espírito Santo, Deus falava assim, Moisés, eu vou matar aquele povo. Aí, não mata não, Senhor, porque ele não conhecia o Deus misericordioso. Ele não conhecia o Deus de amor. Aí Deus falava assim, eu vou matar esse povo. Mas aí, não mata não, Deus, não mata não. E Deus, tá bom, Moisés, não vou matar não. Você precisa me conhecer. Nós precisamos conhecer esse Deus maravilhoso, querido. Coloca para nós Êxodo 9, versículo 15. Olha o que Deus fala aqui. Eu já para Faraó, tá? Amém? Eu já poderia ter estendido a mão, ferindo você e seu povo com uma praga, com uma doença, com alguma coisa, que eu teria eliminado da terra. Versículo 16. Eu, porém, mantive em pé exatamente com este. Deus tinha uma estratégia para Faraó. A estratégia de Deus para Faraó: Faraó, você vai nascer desse jeito, você vai ser um rei, não vai ter um coração que vai me fazer feliz. Você vai tentar ferir meu povo, aprisionar meu povo, mas eu vou te manter em pé, Faraó, porque existe propósito para isso. Mostrar-lhe o meu poder, ou seja, a minha glória, para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Glórias a Deus. Pode dar glória mais forte, querido. Pode dar glória mais forte. Aqui, cada glória que você dá, você solta tudo aquilo que está preso. Em vez de brigar em casa, brigar com as pessoas, em vez de falar a palavra que não deve, você solta um glória a Deus aí. Você se limpa. Para isso que serve da glória a Deus e aleluia na igreja. Você soltar para fora tudo que é medo, tudo que é insegurança, tudo que não está te fazendo bem, tudo aquilo que você está aqui, solta dando glórias a Deus aí. Amém? Para isso para que eles dão glória? Nós damos aleluia, nós damos glória, para sair daqui livre, leve, em nome de Jesus. Deus, ele fala assim, às vezes você foi Faraó, mas às vezes você estava no lugar do meu povo. Presta atenção. Às vezes você já fez o papel de Faraó. Você machucou, você já manipulou, você já aprisionou pessoas por insegurança, por medo. Às vezes você já fez o papel de prender pessoas onde que não deveria prender. Às vezes você já fez o papel de machucar pessoas, de criar situações, já causou prejuízo, já causou dano para pessoas, e sem querer atrapalhou projetos, atrapalhou planos na tua cabeça, porque você estava no lugar de Faraó. E Deus fala, mesmo quando você errou, mesmo quando você fez o que não deveria, mesmo quando você não se comportou bem, ou quando teve uma atitude de desamor, foi eu que te sustentei. Eu te mantive em pé. Eu te segurei, porque fazia parte do meu propósito. Poucozinho. Vou repetir. Mesmo quando você errou,
mesmo quando você praticou mal, mesmo quando você fez coisa errada, mesmo quando você fez o que não deveria fazer, mesmo quando você caiu, foi eu que te sustentei, porque fazia parte do meu propósito. Aleluia. Vocês entenderam agora? Vocês fazem parte da estratégia de Deus. Nós achamos que a estratégia de Deus é só quando a gente acerta, só quando está tudo bem. Volta lá no versículo 15. Porque eu já poderia ter estendido a mão e te destruído você. Você já poderia ter morrido faz tempo. Você já poderia ter perdido seu casamento faz tempo. Você já poderia ter passado por situações terríveis na sua vida. Você já poderia nem estar em pé mais. Você já poderia estar acamado no hospital. Sabe-se lá quantas coisas ruins já poderia ter acontecido. Mas Deus fala assim, ó, mesmo quando errou, mesmo quando teve um coração endurecido, eu te sustentei. Faz parte. O que Deus está falando para vocês assim, ó? Tira agora todo peso, toda culpa. Muda a visão de tudo que passou na tua vida. Muda a sua ótica do jeito que você enxergou o teu passado. Muda a ótica, muda a visão de como você enxergou a tua vida até aqui, querido. Porque aquilo ali fazia parte de você ser, naquele momento, um faraó. Porque quando nós olhamos do prisma do povo de Deus, é muito bom estar no lugar do povo de Deus, porque aí tem um faraó que está te perseguindo. Não é isso? Mas eu quero que você olhe sobre essa ótica agora, do povo de Deus. Agora você não é mais faraó, agora você é o povo de Deus. E agora comece a pensar em quantas vezes pessoas entraram no teu caminho para te atrapalhar. Quantas pessoas já entrou no teu caminho para te ferir, para te atrapalhar, para te causar situações tão terríveis, te machucou, te tirou de igreja, te tirou de ministério, te desanimou, te deu um prejuízo financeiro, te ofereceu coisas que te fez cair, fez você perder a sua honra, fez você perder a sua lealdade, fez você perder a sua dignidade. Quantas vezes Faraó entrou na tua vida para te atrapalhar? Quem já passou por isso além de mim? Levanta a mão. Todo mundo, né, queridos? Todo mundo já foi perseguido por um faraó, todo mundo já foi atrapalhado, todo mundo já foi prejudicado por alguém. Sabe o que Deus está falando para você? Fazia parte da minha estratégia, fazia parte dos meus planos, fazia parte do meu propósito. Isso é maravilhoso, querido, porque quando você começa a entender que toda a terra está cheia da glória de Deus e todo o propósito é para a glória de Deus, presta atenção. E se a glória de Deus é a manifestação do nome dele, ele fala para que conheça o meu nome, ou seja, o meu nome seja glorificado. O que Deus está falando? O meu propósito é acabar com o mal do mundo, acabar com todo o mal do mundo, todo o mal do mundo. E só tem um jeito de acabar com o mal do mundo, com o mal que subsiste no mundo. Como? Com a bondade e misericórdia. Por isso que ele é bondoso, ele é misericordioso, ele é bondoso, ele é misericordioso, ele é bondoso, ele é misericordioso. Eu quero conhecer Deus, quero conhecer a face de Deus. A face de Deus é bondade e misericórdia. Sempre foi. Infelizmente o religioso não consegue entender isso, porque acha que a bondade de Deus depende do que? Dos seus atos, da sua atitude, do que você fez e não fez. E às vezes quando a gente olha alguém fazendo mal, querido, aquilo ali faz parte da estratégia de Deus. De alguma forma ou de outra é para te fortalecer, de alguma forma ou de outra é para te trazer de volta alguns caminhos que a gente vai tentando se perder, desvencilhar. Deus fala, peraí, eu te ponho de volta no caminho. Então quanto mais cedo você entender que tudo coopera para o propósito de Deus, mais leve vai ficar. Coloca para nós Isaías 43:7. Glórias a Deus. Todo aquele que é chamado pelo meu nome, chamado, propósito, pelo meu nome, a quem criei. Quem te criou? Para que você foi criado? Para que você foi criado? Para que você existe? Para a glória de Deus.
Levante sua mão direita e diz assim, ó: graças a Deus, não tem nada errado com a minha vida. Obrigado, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Você foi criado para a glória dele, querido. A quem formei e fiz. Olha para o teu irmão e fala assim: é chato quando eu estou no lugar de Faraó. Mas é muito bom quando eu estou no lugar do povo de Deus. Porque às vezes é isso, querido. Porque nós estamos falando da glória de Deus se manifestar. A glória de Deus vai se manifestar do jeito que Ele quer. E nem sempre você é o povo de Deus. Às vezes você está como Faraó. E isso explica muita coisa. E isso explica muita coisa ruim acontecendo. Por que eu já passei por tanta coisa ruim? E às vezes continuo, porque algumas áreas na minha vida ainda estou igual a Faraó. Falo: Deus, então me ajusta logo. Eu já conheço a misericórdia. Deixa eu entrar nessa misericórdia aí, para você vai estar no lugar do teu povo, ser protegido e guardado em nome de Jesus. É bom demais. Coloca para nós Romanos 14, 7. Vocês conseguem ler e crer nisto? Vocês creem na palavra de Deus? Vocês acreditam na palavra de Deus? Vocês conseguem ler isto? Está escrito na palavra de Deus: pois nenhum de você vive apenas para si mesmo. Ei, nenhum! Para de tentar viver para você, querido. Vai dar errado. Vai dar errado. Quanto mais cedo você entender isso, mais leve fica. Pois nenhum de vocês, nenhum de nós, aqui está no plural, vive apenas para si mesmo. E nenhum de nós morre para si mesmo. Morreu para Deus. Bertano morreu para Deus. Ciclano morreu para Deus. Todo mundo que morre para Deus. Ou a palavra de Deus é mentirosa? Tanto o Faraó como o povo de Deus. Porque Deus tem misericórdia de quem Ele quer. E continua, versículo 8: se vivemos, é para Ele. Se morremos, é para Ele. É para a glória dEle. Assim, quer vivamos, quer morremos, nem a morte te separa de Deus. Nem a morte te separa de Deus. Nem altura, nem profundidade, nem o inferno, nem céu, nem anjo, nem demônio, nem a vida, nem a morte te separa de Deus. Assim, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Versículo 9: por essa razão Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor de vida e morte. Presta atenção nisto. Presta atenção nisso aqui. Mas morreu do jeito que não deveria morrer. Morreu do jeito que Deus queria que morresse. Fazia parte dos planos de Deus. É difícil Moisés entender isso. Sabe quando Deus fala: Moisés, eu vou com você? Não, eu só vou se você for. A gente faz desse jeito. A palavra de Deus está falando isso, a gente não acredita, não, Kelvin. A palavra de Deus está falando: ó, morreu, é meu. Nasceu, é meu. Tudo é dele, para ele, por ele, são todas as coisas. Mas morreu com a vida toda torta, é dele. Versículo 10: portanto, por que você julga? Tanto o que está vivo, tanto o que morreu. Por que julga? E por que despreza quem está fazendo só coisa errada? Os faraó. Pois todos comparecemos diante do tribunal de Deus. Versículo 11: pois está escrito: tão certo como vivo, diz o Senhor, diante de mim, seja vivo ou seja morto,
todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou Deus. É que a gente acha que a vida é só isso aqui, ó. A gente acha que a vida não continua, não. A gente acha que a vida é só isso, sendo que Deus te fez para a eternidade. Deus te fez para ser eterno, mas a gente acha que a vida é só essa. Esse é bom, esse é ruim. Esse vai ser salvo, esse não vai ser salvo. Deus fala, sai dessa noia aí, querido. Tudo é meu, eu paguei alto preço por todo mundo. Tem uns que eu fiz para ser vaso de desonra. Tem uns que eu fiz só para fazer coisas que não deveria. Faz parte da minha estratégia. Você está dentro dessa estratégia. E quando ele diz faz parte da minha estratégia, está dizendo você faz parte dessa estratégia. Ninguém vive para si mesmo. Ninguém vive para si mesmo. E ninguém morre para si mesmo. Qual é o plano de Deus? Qual é o propósito de Deus? Te tornar igualzinho a Jesus Cristo. E isso vai acontecer. Você queira ou não queira, aceite ou não aceite. Só que quanto mais você entender, mais leve vai ficar, mais a glória vai descer, mais misericórdia vem, mais bondade vem, mais misericórdia vem, mais bondade vem. Quanto mais você entender isso na vida do outro, você vai orar com muito mais fé. Romanos 2,4. Isso aqui Moisés também não aceita, não. Ele não entende. Eu vi um pastor que a Jana me mostrou, coisa linda, aquela música linda, ele falando coisa linda. Eu falei, lei. É lei, meu irmão. Milhões e milhões de pessoas seguindo aquele pastor, pregando lei, pregando um arrependimento, a coisa mais linda. Só que pondo lei, com maior peso na vida dos irmãos. Como é perigoso isso, querido. Por isso que vocês têm que conhecer Escrituras, conhecer a palavra de Deus. Será que você despreza as riquezas da bondade? Será? Está perguntando. Será que você despreza a glória de Deus? Da tolerância. Você acha que Deus é tolerante ou não? Você acha que Deus é tolerante ou não? Da tolerância, você acha que Ele é paciente ou não? Muito paciente. Será que você ignora isso no seu dia a dia? Será que você ignora isso na hora que você vai orar? Será que você ignora isso quando vai julgar? Pior do que julgar o outro, julgar a si mesmo. Não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento. Por que eu disse que Moisés não aceita? Porque Moisés fala assim, você tem que se arrepender. Você precisa se arrepender. Você precisa se arrepender. Quem já ouviu isso aí? Não foi só isso. Quem já é crente velho já ouviu isso 1 milhão de vezes. Quem já ouviu assim? Você precisa se arrepender. Levanta a mão, você faz parte desse culto. Eu já ouvi isso 1 milhão de vezes. Você precisa se arrepender, você precisa se arrepender. Sabe o que falaram para você? Colocaram um peso tão grande que você não ia mudar quem você é mesmo, querido. Você ia cair de novo, e cair de novo, e errar de novo. Sabe por quê? A bondade de Deus, a paciência de Deus, a tolerância de Deus te leva ao arrependimento. Não é você, não sou eu, não somos nós. Toda a terra está cheia da glória de Deus. Será que você ignora que a bondade, a tolerância, a paciência, não reconhecendo, não entendendo que é essa bondade que faz você mudar? Que é essa bondade que te muda, é essa bondade que te transforma? Como você enxerga Deus, querido? Quando Moisés pergunta para Deus, qual é o seu nome? Deus fala, eu sou o que sou. O que Deus fala para Moisés? Se você acha que eu sou durão, você é durão para você. Se você acha que eu sou impaciente, eu vou ser impaciente. Se você acha que eu vou te punir, eu vou ser um Deus punidor. Se você acha que eu sou um Deus colérico, você é um Deus colérico. Se você acha que eu sou um Deus que castiga, eu vou castigar.
Mas se você achar que eu sou um Deus que cura, eu vou curar. Se você achar que eu sou um Deus que liberta, eu vou te libertar. Se você acha que eu sou um Deus que te ama, eu vou te amar. Se você acha que é um Deus que te perdoa, eu vou te perdoar. Eu sou o que sou. Esse é seu Deus. Qual é o seu Deus? Como que você vê seu Deus? Ainda como Moisés, que não consegue, volta lá para mim, 2 Coríntios 13, 3, que colocava um véu sobre a face para os filhos de Deus não contemplarem o resplendor que desvanecia. Versículo 14, na verdade a mente deles se fechou. Você enxerga Deus com a mente fechada? Nós oramos aqui, os teus olhos abriu para a bondade de Deus, os teus olhos abriu para a glória de Deus, os seus olhos se abriram para a glória de Deus, para esse amor, para essa bondade de Deus. Deus é amor. Deus é, e quem não conhece o amor não conhece a Deus. Ele é amor, Ele é bom, e a bondade dele é a razão de você não ser destruído todos os dias. Porque nós somos igual ao apóstolo Paulo, miserável homem que somos. O mal que não queremos fazer, este eu faço o tempo todo, e o bem que eu quero fazer, este eu não faço. Isso coloca o nosso coração com uma humildade de entender que nós não somos nada, não somos capazes de nada. Porque se Deus endurecer teu coração, você não vai conseguir, querido. Ele fala assim: é eu que endureço o coração, eu que tenho misericórdia, é Ele. João 10:30. Você pode ler isso com toda a voz, toda a sua força. Eu vou contar até 3 aqui. No 3 você lê isso com toda a força. 1, 2, 3. O Pai está em você e você está no Pai. Aí você vai falar: mas isso é Jesus. 1 João 3, 4:1, né? 3:1 ou 4:1? Põe para mim 1 João 3:1. Veja como é grande que o amor. O amor de quem? Oh, aleluia. Eu achei que vocês iam falar Deus. O amor de quem? Assim que você tem que se relacionar com Ele. É assim que se relaciona com Ele. Pai, Paizinho, meu Pai. Para quem não entende essa misericórdia, esse amor, sabe como que fala? Deus. Aí o religioso fala: não, você não pode faltar com respeito, você tem que falar Senhor. Eu falo: pensa como você quiser, é meu Pai. E meu Pai, eu tenho intimidade de chamar do jeito que eu quero. Meu Paizinho, meu Pai querido. Pai, fala comigo. Pai, me ajuda aqui. É isso que eu falo. Como você fala? Deus. Ninguém vem ao Pai senão. Ninguém vem ao Pai senão por Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por Jesus. E Ele te ensinou o caminho do... Ele te ensinou o caminho de Deus. Ele te ensinou o caminho do Pai. Como que você ora? Como que você fala? Volta lá, João 10:30. Vocês leram aqui? Veja como é grande o amor do Pai por nós, de sermos chamados filho. E de fato somos filhos de Deus. E se você é filho de Deus, volta para mim, João 3:1. Já está. Você acredita nisso? Você crê nisso? Eu estou perguntando, você crê nisso? Você crê na palavra de Deus quando Deus diz assim: olha,
Veja como é grande essa glória. Veja como é grande essa bondade. Veja como é grande essa misericórdia. Te coloca numa posição de filho de Deus. E de fato, é um fato consumado. És filho de Deus. João 10:30. Não ora para ele como se ele estivesse fora, querido. Não ora mais para ele como se ele estivesse fora. Para de orar para um Deus que é carrancudo, para um Deus que é impiedoso. Isso aí, nós somos assim. Ele não é assim. Nós somos problemáticos. Nós somos cheios de BO. Nós somos miseráveis. Nós somos cheios de carrapicho. Nós somos cheios de pancada na cabeça. A gente é assim. Ou você acha que tem alguém que é mais santo que alguém, mais bondoso que alguém? Presta atenção, para de interferir na obra de Deus. Vocês querem interferir? Deixa Deus fazer do jeito dele. Deixa Deus fazer aqui na igreja do jeito dele, fazer na sua casa do jeito dele, fazer no seu trabalho do jeito dele. Ele quis colocar um presidente lá, ele colocou, amém. Ele quis colocar aquele presidente para a glória de Deus. Deus tem mantido em pé. Se você concorda ou não concorda, é para a glória dele. Se Deus não quisesse, entra o presidente que ele quer. Se Deus coloca o presidente que ele quer, querido. Ele sabe o presidente que nós precisamos. Para quê, pastor? Para você ter mais fé. Para você ter mais fé. Porque é muito fácil ter fé quando está tudo maravilhoso. E no momento de crise? E no momento de crise? E no momento de luta? E no momento do mar de corrupção? Cadê a fé? Eu vou pôr o presidente que eu quero para ver se vocês tenham mais fé. É para minha glória. É para minha bondade. É para minha misericórdia. Quantas vezes você errou e teve pessoas que agiu com misericórdia de você? Quantas vezes você errou e teve pessoas que agiu com misericórdia e estendeu a mão para você? Quantas vezes você errou e precisou e alguém estendeu a mão para você? Essa é a glória de Deus. 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 Essa é a glória de Deus, querido. Assim como Ele vai te usar para estender a mão para alguém. Por isso o apóstolo fala, não julga, não despreza. Às vezes você vai ser usado para... Então quando você olhar para Ele, para a sua vida, perdão, você pensa assim, ó: eu nasci para a glória de Deus. Você consegue dizer isso? Eu nasci para a glória de Deus. 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 Então quando você olhar para as suas virtudes, tanto quanto olhar para os seus defeitos, entenda o seguinte: é a vontade dEle. Por isso o apóstolo Paulo fala assim: Pai, tira de mim essa fraqueza. Tira de mim esse espinho na carne. Eu não sei qual era o espinho na carne do apóstolo Paulo. A gente tem apenas uma suspeita teológica, mas a gente não sabe qual era o espinho. Mas pode ser que ele seja fofoqueiro, pode ser que ele tinha um problema sexual, pode ser que ele era desonesto, pode ser que ele era um cara irado, pode ser que ele, sabe, se prostitui, sei lá qual era o defeito do apóstolo Paulo. Mas ele fala: Deus, tira de mim esse espinho. E Deus fala: não vou tirar não, meu irmão. Não vou tirar. Você vai ficar com esse espinho para a minha glória. Vocês estão entendendo? Você vai ficar por causa da minha glória. A minha graça te basta. O que Deus fala? Com virtude ou com defeito, suficiente. Você é dependente dessa glória de Deus.
dessa misericórdia de Deus, dessa graça de Deus que é suficiente. Errei muito, pastor. Fazia parte da estratégia dele. É difícil do religioso entender isso, querido, porque o religioso vai te julgar quando você erra. Mas eu conheço Jesus que não me deixou um espírito de acusação. Eu conheço Jesus que deixou um espírito de consolação, para te consolar quando você erra, para te consolar quando você cai, para consolar nos momentos difíceis. Eu e o Pai somos um. Vocês podem se levantar. Está errado aquele relógio? Está errado, graças a Deus, pastor Rafael. Pode vir o ministério de louvor, pode apagar as luzes. Começa a falar com o Pai agora, querido. Começa a desconectar desse ambiente, aquele que pode. Eu sei que tem as mamães com as crianças com vontade, os adolescentes aí conversando sem parar. Presta atenção. Às vezes vocês conversam e atrapalham a pessoa que está atrás de vocês aí. O pastor não gosta de ser delicado, mas vocês ficam conversando e atrapalha quem está do lado. E aí depois vem a reclamação: pastor, você não vê que o pessoal conversa demais? Você não vê que o Bertrano conversa demais? O pastor vê, o pastor corrige. Tem que ter paciência. Presta atenção para não atrapalhar o culto. Fala com Deus agora, querido. É do jeito dele. Começa a dizer: Pai, eu sei que é do seu jeito. Eu sei que é da sua vontade. É difícil de aceitar isso. Começa a falar com ele agora. Começa a dizer assim: Paizinho, eu sei que é difícil de entender. Eu sei que é difícil de aceitar essa bondade. Eu sei que é difícil de aceitar essa misericórdia quando às vezes as coisas estão dando errado. É difícil de aceitar a tua misericórdia quando a luta é grande. Eu sei que é difícil de aceitar essa bondade quando só eu sei quantas vezes eu caí, quantas vezes eu errei, quantas vezes eu machuquei. Eu sei que é difícil de aceitar essa bondade, essa misericórdia. Mas abre meus olhos, Paizinho. Muda meu coração essa noite. Fala, eu não te peço nada, 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 nada além de muda meu coração. Muda a minha forma de pensar, muda a minha ótica, Paizinho, muda a minha visão. Começa a falar assim para ele: Paizinho, eu não quero sair dessa noite igual eu cheguei aqui. Eu quero sair, Pai, diferente. Eu quero sair com uma outra visão. Eu quero sair daqui enxergando, entendendo o seu propósito. Eu quero sair daqui, Pai, entendendo que eu faço parte, que eu pertenço ao Senhor. Eu quero sair com meu coração transbordando e dizendo verdadeiramente: eu e o Senhor somos um. Amanhã, quando eu acordar, eu vou dizer: eu e meu Pai somos um. Amanhã, na hora que eu for trabalhar, na hora do meu almoço, na hora que você estiver procurando emprego, sei lá qual é a sua situação, mas você vai dizer: eu e meu Pai somos um. Meu Pai está comigo e eu estou com meu Pai, e eu não vou temer nada. E mesmo que eu andar pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque eu e meu Pai somos um. Eu e meu Pai somos um. Eu e meu Pai somos um. Ele está em mim, eu estou nele. Oh, Pai, resplandeça essa misericórdia na minha vida. Derrama essa graça. Derrama a sua glória. Agora eu já entendi a sua glória. A sua glória é a sua bondade. A sua glória é a tua misericórdia. E é por isso que eu respiro. E é por isso que eu vivo. E é nisso que eu